O tema da mensagem desta manhã é o jejum que agrada a Deus. A razão de nós trazermos este assunto nesta manhã é o fato de as células estarem se movendo para realizarem um empreendimento evangelístico, cada uma com a sua característica, com a sua peculiaridade, mas todos estão envolvidos nesse propósito, e muito em breve nós queremos levar a igreja a um jejum como igreja. E eu creio muitas células já estão jejuando como célula em favor desse trabalho, com o propósito de alcançar vidas para o Senhor. E então julgamos que seria muito bom nós falarmos alguma coisa sobre o jejum. E possivelmente não será a única mensagem com esse tema, mas nós queremos começar hoje. Nós não pretendemos com a mensagem inibir o jejum, mas colocá-lo no devido lugar, para que nós possamos, ao realizá-lo, fazê-lo da melhor forma, com a motivação certa, com o foco certo. Isso não significa que essa mensagem vai ter todas as respostas sobre o assunto. Depois pretendemos trazer aos poucos mais informação sobre isso, através da palavra. Mas o Senhor deu uma ordem ao profeta, e isso está registrado no verso 1: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados. É interessante que a colocação que é feita aqui é algo para ser tocado, para ser falado, gritado em alto e bom som, para que todos ouçam. Então não é algo para falar assim nos cantos, não é algo para falar escondidamente ou um pequeno grupo, não, é para colocar a boca no trombone mesmo e anunciar. Anunciar o quê? Anuncia ao meu povo a rebelião dele. A outra versão diz a sua transgressão, e a comunidade de Jacó os seus pecados. Mas para que nós possamos entender o porquê dessa palavra, seria prudente perguntar o que estava acontecendo. Então o verso 2 diz que aparentemente o povo buscava a Deus, pois dia a dia me procuram. Então era o povo era religioso, o povo ia ao templo onde se cultuava a Deus, fazia isso nos dias determinados para este fim, as várias festas, os vários dias especiais. Mas em segundo lugar, aparentemente o povo desejava conhecer os caminhos do Senhor. O texto diz: parecem desejosos de conhecer os meus caminhos. Quem vem à presença de Deus, quem busca a face dele, as pessoas que estão aqui hoje, nós poderíamos dizer que a aparência de todos que estamos aqui é de pessoas que desejam conhecer os caminhos do Senhor, senão não estaríamos aqui. Mas aparentemente o povo praticava a justiça. O texto diz: como se fossem uma nação que faz o que é direito. Eu e você, inúmeras vezes, podemos ver através dos meios de comunicação informações e reportagens que mostram o povo clamando por justiça, e o povo reclamando os seus direitos, e o povo falando sobre a necessidade de colocar em ordem a nação, de acabar com a corrupção e acabar com N coisas. E a impressão que a gente tem, a princípio, é que o povo é um povo que realmente busca isso, como se fosse uma nação que faz o que é direito.
Será que é assim mesmo? Será que esse clamor que é levantado, ele expressa realmente a realidade da vida de cada um? Bom, só Deus sabe. Mas aparentemente o povo parecia ser fiel, cumpridor dos mandamentos de Deus. O texto diz que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Aparentemente era um povo zeloso de cumprir a palavra de Deus, de cumprir os mandamentos de Deus, como preceituava a lei de Moisés, porque nós estamos no contexto do Velho Testamento. Nós não estamos no contexto do Velho Testamento, eu estou dizendo que o texto diz respeito a isso. Mas aparentemente o povo clamava pela justiça em suas orações, talvez em relação a situações pessoais. Pedem-me decisões justas. Eu creio que muitos aqui, inúmeras vezes, têm clamado a Deus que Ele faça justiça numa determinada circunstância, situação que você vive e que você sabe alguém está vivendo, e nós nos juntamos a estas pessoas no sentido de pedir que Deus realmente interfira sobrenaturalmente, e o povo fazia isso. Mas aparentemente o povo desejava uma vida de comunhão com Deus. O texto diz: e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Então, poderíamos dizer que aparentemente aquele povo era um povo fiel a Deus, à sua palavra, aos seus ensinos, enfim, um povo que estaria andando de acordo com aquilo que Deus sempre quis e desejou para ele. Todavia, apesar de ser aparentemente um povo piedoso e temente a Deus, Deus não dava a mínima atenção ao jejum e às orações que esse povo fazia. É por isso que o povo então perguntava. O verso 3 diz assim: por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Na realidade, são duas frases que têm o mesmo sentido. Humilhar, no sentido e no texto que nós estamos examinando, significa jejuar. O jejum é uma forma do homem se humilhar diante de Deus. E nós devemos ter sempre isso em mente quando nós estivermos jejuando. O jejum é um ato de humilhação, de uma escolha que eu e você fazemos de nos humilhar diante de Deus, no sentido de reconhecer a nossa dependência dEle, reconhecer que Deus é Deus e que eu preciso dEle. Então, o jejum tem essa característica. Daí o fato de que se usarem palavras que expressam realmente o verdadeiro sentido do jejum. Vários textos da Bíblia usam a palavra humilhar-se no sentido de jejum, como nós vamos ter a oportunidade de ver. Além desse, nós vamos ver outro texto que vai falar a mesma coisa. Então, a pergunta que o povo fazia: por que jejuamos, dizem, não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Então Deus não estava nem aí para o jejum que o povo fazia, não estava nem aí para as orações que eram levantadas a ele. Em 2 Crônicas 7, 13 e 14, o Senhor havia dito a Salomão: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar os gafanhotos devorarem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, seria o caso de perguntar: por que o Senhor faria isso? Porque o povo teria pecado. Então, esse texto é uma resposta de Deus à oração que Salomão fez, pedindo exatamente isso: se o povo pecasse e por causa disso viesse a sofrer o que é relatado aqui,
Se eu fechar o céu para que não chova, se não houvesse chuva, ou se houvesse gafanhotos que devorassem o país, ou se houvesse qualquer outro tipo de praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e aqui é jejuar, você vai perguntar qual o sentido? É humilhar ou jejuar? Humilhar-se significa aqui jejuar, mas o jejum tem que ter a característica de nos humilharmos diante de Deus. Eu posso estar jejuando e não estar me humilhando diante de Deus. É um jejum hipócrita? É um jejum formalista? Mas o coração está altivo, soberbo. Então é preciso que as duas coisas andem juntos. Eu vou jejuar, mas eu vou jejuar com o propósito de me humilhar diante de Deus, de reconhecer a minha fragilidade, a minha insignificância, não aquela insignificância, eu sou mesmo, eu não sou ninguém. Não é isso, não. Na verdade, eu e você não somos dignos da condição que Deus nos dá hoje como filhos dele, mas ele nos fez filhos, e porque somos filhos, podemos viver a plenitude dessa condição de filhos de Deus. O fato de sermos filhos abre para nós uma porta enorme, com muitos privilégios e também com responsabilidades. Então não somos pobres coitados, mas somos pessoas que não foram alcançadas porque merecíamos, porque éramos dignos, ou porque fizemos qualquer coisa para merecer. Não. Fomos alcançados pela graça de Deus, por meio da fé, pelo amor que Deus tem para conosco, e nunca porque fizemos nada para merecer. Então, ao nos aproximarmos de Deus, é muito bom que nós tenhamos uma atitude de humildade, buscando deixar-nos quebrantar diante de Deus, para que Ele então tenha toda a liberdade de ser Deus em nós. Muito bem. O povo perguntava a Deus: por que jejuamos, dizem, não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? O povo estava fazendo aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Aparentemente era isso que o povo estava fazendo. Então ele pergunta: por que jejuamos, dizem, não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Então o profeta denunciou: anuncie, aliás, Deus anunciou pela boca do profeta: anuncie ao meu povo a rebelião dele, à comunidade de Jacó os seus pecados. Então seria o caso de perguntar: como um povo tão piedoso, tão fiel, tão temente podia ser também rebelde e transgressor? Deus mostrou onde estava a rebeldia e a transgressão, o pecado do seu povo. Primeiro, Isaías 58, 3. Eles jejuavam, mas não era para estar com Deus, para ouvir Deus. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Prosseguis em vossas empresas. Nós vamos falar de uma coisa muito delicada aqui. E ontem mesmo algumas pessoas, na reunião de oração de manhã de consagração, me perguntaram sobre estarem trabalhando e ao mesmo tempo jejuando. Existem pessoas que, para praticarem o jejum, não vão poder deixar de trabalhar. Mas existem ocasiões em que você pode deixar de trabalhar. Alguns poucos talvez possam fazer isso. Ou alguma ocasião em que você não vai trabalhar, mesmo que seja no serviço doméstico, mesmo que, enfim, você vai parar tudo para estar com Deus. Eu creio que mesmo aquelas pessoas que trabalham,
Não faz sentido você continuar trabalhando e depois você, vamos supor que você jejue até meio-dia e nem tome o café da manhã. Ao meio-dia você vai simplesmente almoçar. Não faz muito sentido isso. Se você não tiver um tempo para falar com Deus, para entregar o seu jejum. Não é entregar, eu vou entregar. Senhor, eu estou entregando meu jejum. Isso aí é muito mecânico e muito formal. É preciso que você tenha um tempo para estar com Deus, falar com Ele, abrir seu coração para Ele, expressar a Ele o que vai aí dentro, a sua angústia, a sua aflição, ou o seu propósito, o seu alvo, o seu objetivo, seja o que for. O texto diz assim: contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Enfim, vocês estão vivendo a sua vida, cuidando dos seus interesses. Que jejum é esse? Que jejum é esse que vocês estão jejuando, mas a vida continua da mesma forma? Vocês estão correndo atrás dos interesses de vocês? O que Deus está dizendo aqui, que isso não faz sentido. Uma outra versão diz: prosseguis em vossas empresas, em vossos empreendimentos, naquilo que você tem planejado fazer. O jejum é para você parar tudo, é para você se voltar para Deus, é para você estar com Deus, é para você ouvir Deus. Como é que você vai ouvir Deus se você está preocupado com N coisas que você está fazendo e tem que fazer? Então os irmãos percebem como nós temos que ter cuidado para que nós simplesmente não estejamos fazendo uma coisa mecânica. Eu tenho que repetir: se você tem que trabalhar, trabalhe. Mas é preciso que você, antes de ter a refeição seguinte, que não é aquela que você deixou de ter, você tem um tempo para estar com Deus. Mesmo que seja 15 minutos, 10 no mínimo. Mas você precisa ter esse tempo para parar, estar ali quieto. Segundo, eles jejuavam, mas exploravam seus empregados e cobravam deles todo o trabalho. O texto diz: exploram seus empregados. Outra versão diz: e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. O que é que o texto está dizendo? Proclamava-se um jejum, e normalmente quem proclamava o jejum é quem podia fazê-lo. Era um líder, era alguma pessoa que podia fazer essa convocação. Podia ser o rei, ou podia ser o sacerdote, seja lá quem for, isso no contexto da lei. Mas não faz sentido eu e você convocarmos um jejum e nesse dia nós estarmos correndo atrás, volto a repetir, dos nossos interesses. Não faz o mínimo sentido isso. O texto diz: e exploram os seus empregados. Não é bem isso que eu ia dizer agora. O que acontece é que as pessoas, elas podem até ficar em jejum, mas elas estão exigindo que os outros não fiquem, ou que os outros trabalhem da mesma forma. Olha, se o jejum é generalizado, deve haver uma condição para que isso seja feito, e as pessoas possam se dedicar a esse jejum. Como é que eu posso exigir o trabalho de uma pessoa que está em jejum, se o jejum é de caráter generalizado? É claro que essas questões são muito particulares de cada um, e muitas vezes cada pessoa vai viver uma situação diferente, mas nós temos que ser coerentes. Aqui está falando de uma atitude também de julgo, de opressão, de pessoas que estão preocupadas unicamente consigo e não em que o propósito do jejum seja levado a termo. E eu tenho que repetir: o propósito do jejum é levar as pessoas a estarem com Deus, na presença de Deus, buscando a Deus.
e a sua vontade. Terceiro, eles jejuavam, mas no final do jejum havia discussões, rixas, brigas e pancadarias. O texto diz assim: seu jejum termina em discussões e rixas, e em brigas de socos brutais. A outra versão diz: eis que para contendas e rixas jejuais, e para feridos compunham o inimigo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você, quando fica com fome, você fica irritado, não fica? Pois é. Se você não fizer um jejum para estar com Deus, você vai ficar irritado. Se você não fizer um jejum para orar, para ler a Bíblia, para estar com Deus, vai dar fome, vai dar uma inquietação, e você vai ficar nervoso, você vai ficar facilmente, você vai se irritar com as pessoas, poderá brigar, poderá criar situações que não são as desejáveis. E ao invés de você estar em comunhão com Deus, você vai estar deixando que a carne prevaleça. Eu continuo dizendo, não faz sentido nós jejuarmos sem buscarmos a presença de Deus, sem estar com Deus, mesmo que seja um tempo pequeno. Quando você jejuar, procure ficar calado, procure não falar com as pessoas, e nem diga que está jejuando, isso nem se fala. Mas não fale com as pessoas, procure ficar na sua, procure ficar quieto, procure ouvir aquilo que Deus vai falar com você. Não é tempo para falar, é tempo para ficar quieto, é para você ouvir o que Deus tem a dizer a você. É tempo para dar espaço para o Espírito, se necessário, trazer a você convicção de pecado, arrependimento e conhecimento claro da vontade de Deus para a sua vida. Em quarto lugar, por jejuarem assim, Deus não podia ouvir as suas orações. O texto diz: vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Em outras palavras, se nós não fizermos o jejum como deve ser, e eu não estou querendo complicar, estou querendo simplesmente simplificar. E eu tenho que repetir, jejum é busca da presença de Deus, é busca da sua vontade, é para ouvir Deus, é para deixar Deus falar. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Em quinto lugar, o jejum praticado pelo povo era ritualista, legalista e formalista. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça com o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que você chama o jejum, um dia aceitável ao Senhor? O que é que Deus está dizendo aqui? Está falando da formalidade religiosa. Ah, hoje é dia de jejum, então vamos jejuar. Como é que a gente jejua? A gente vai ficar com aquele ar de triste, aquele ar de fome, todo mundo vai ver e saber que a gente está jejuando. Nós vamos ficar com a cabeça baixa, como alguém que está muito triste, sofrendo alguma coisa. Nós vamos nos deitar em pano de saco ou sobre a cinza, fazendo penitência. É isso. É isso que o povo fazia. Poderia parecer
muito espiritual, mas não passava de religiosidade, não passava de formalidade religiosa. E disso Deus não se agrada. Isso não conquista o coração de Deus. A atitude exterior deve ser acompanhada por uma atitude interior. E nós temos que saber que Jesus ensinou que ninguém tem que saber que eu e você jejuamos. Mateus 6, Jesus ensinou que o jejum deve ser secreto. Ao jejuar, arrume o cabelo. O grego diz: unja a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto, e seu Pai que vem em secreto o recompensará. Para quem você jejuou? Para os homens ou para Deus? Se é para Deus, só Ele tem que saber. É claro que se a sua célula proclamar um jejum, tudo bem. Mas na sua casa, você que é membro da célula e tem outras pessoas na sua casa, é claro que as pessoas podem reparar: ó, você não comeu, ou tomou café, ou absteve-se de uma ou outra refeição. Você não tem que dar maiores explicações. Olha, eu não vou comer agora. Ah, porque? Não. Se for necessário, você fala: olha, eu resolvi estar com Deus agora e só vou comer mais tarde, ou vou comer depois, alguma coisa assim. Mas não fique tocando trombeta: estou jejuando, todo mundo aí, olha, atenção para ele. Mas Jesus disse que vocês tinham que estar bem arrumados, não é com o cabelo desgrenhado, como quem está vivendo uma situação de horror, de coisa terrível. Não, fique feliz. Apresente uma cara de feliz, de alguém que tomou um banho, está com o cabelo escorrido, está bem. Para que as pessoas não olhem para você e fiquem com piedade de você, porque você está com a cara horrível. Não é isso não. Então você está jejuando para Deus. É a atitude do coração, é o jejum do coração. E Deus vai recompensar você. E Ele vai ver, Ele vai recompensar. Em sexto lugar, o jejum que agrada a Deus deve trazer mudança de vida. O jejum que desejo não é esse: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. O texto está falando de injustiça social no contexto da nação. Havia pessoas que oprimiam outras, que serviam-nas, e muitas vezes elas se valiam da sua posição de governo, de autoridade e de domínio, seja econômico, seja social, seja qual for esse poder, e usavam esse poder para oprimir as pessoas, para coagir as pessoas, para fazer com que as pessoas fizessem o que elas queriam ou querem que seja feito. Mas isso na marra, isso através do poder que elas têm, do poder econômico, do poder de liderança, do poder da posição que tem, e que faz com que as pessoas se sujeitem porque não tem outro jeito, ou porque precisam dessa pessoa. Então Deus está falando: o jejum que eu desejo é que vocês deixem de praticar a injustiça. O jejum que eu desejo é que vocês deixem de colocar em jugo, aquele jugo opressor, que vocês deixem de se valer da sua posição para oprimir, para pisar, para realmente esmagar a pessoa que está numa posição inferior. Então, o jejum deve levar-nos à mudança de vida. O que é que tem que mudar na minha vida? O que é que tem que mudar na sua vida?
O que é que está errado? O que é que não está de acordo com o ensino das Escrituras na minha vida e na sua vida? Se você parar para ouvir Deus, se você parar para ficar com Deus, Ele vai trazer à sua mente tudo que Ele quer mudar na sua vida. Então você não deve chegar à presença de Deus com um pacote pronto. Olha, eu quero isso. Claro que nós estamos querendo que a igreja jejue para que o perdido seja salvo. Vamos fazer isso sim, mas vamos ver o que é que pode estar impedindo que o perdido seja salvo. Por que o perdido não está sendo salvo? Por que eu não estou ainda conseguindo chegar? É claro que nem sempre vai depender de nós a salvação do perdido. Mas muitas vezes pode haver obstáculos, barreiras na minha vida. Então é preciso que eu realmente pare para ouvir. O que é que tem que ser consertado antes da pessoa que eu quero ver salva seja salva? O que é que tem que mudar na minha vida para que eu seja um canal através do qual ele vai fluir? O que é que há de errado na minha vida que tem que ser consertado? São perguntas que nós devemos e precisamos fazer a Deus. O jejum que desejo não é esse: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo, todo tipo de opressão, de domínio coercitivo. Em sétimo lugar, o jejum que agrada a Deus deve trazer mudança de atitude em relação ao pecado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, o que é que Deus esperava que o povo fizesse? Se humilhasse, orasse. Humilhar-se aqui é o jejum, orar, falar com Deus, buscar a presença dEle. E ao buscar a presença dEle, você e eu soubermos de algo que temos que deixar, nos afastar dos caminhos maus e nos dispusermos a isso, o que Ele vai fazer? Ele vai nos ouvir, Ele vai perdoar o nosso pecado e Ele vai sarar, curar a terra. O que significa isso? Por causa, vejam que quando Deus disse, isso ele disse num contexto: se eu fechar os céus para que não chova. Por que Deus faria isso? Porque o povo estava vivendo em pecado, então ele ia reter a chuva para chamar a atenção do povo para o pecado dele. Mas quando o povo confessasse o seu pecado e abandonasse o seu pecado, ele ia mandar chuva. Então a terra ia ser sarada. A terra está enferma por quê? Porque não dá fruto, não se pode plantar nada, porque ela está seca, ela está tórrida. Mas Deus haveria de curar. Como é que viria a cura? Através da chuva. Chuva no tempo certo, na quantidade certa, da forma certa. Dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Em oitavo lugar, o jejum que agrada a Deus produz atitudes que revelam o Deus que você buscou. O resultado do jejum na minha vida deve ser uma vida semelhante àquela que caracteriza Deus. Eu não posso sair do jejum e viver de uma maneira totalmente diferente daquela que caracteriza o meu Deus. É incoerente. Como é que eu estive com Ele e não mudou nada? Como é que eu estive com Ele e a minha vida continua a mesma? O jejum que desejo não é esse, não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Alguma versão diz: e não te escondas da tua carne. Aqui
é o próximo que tem a carne igual à sua, ou pode ser também o teu parente. Mas, então, é não negar assistência àquele a quem você pode assistir. Hoje é uma coisa muito difícil assistir as pessoas, e a igreja se empenha nisso e se esmera nisso, mas é uma coisa que não é fácil, porque tem muita gente que é espertalhona, que usa de N expedientes para enganar e para viver uma vida para comprar até droga, ou para N coisas. Ou nunca, nem sempre é para atender a uma necessidade imediata em termos de fome, sede, de roupa, nem sempre é isso, né? Muito bem, então o que Deus deseja é uma atitude coerente, a minha disposição de partilhar o que eu tenho com quem não tem. Nós estamos aí em plena campanha para o final de semana da Vida Vitoriosa. Então, se você tem alguns colchonetes na sua casa que você pode dispor, por que não dispor? E não é para ficar aqui para sempre, é só durante um período, depois volta para você. Então, isso aí é insignificante comparado com o que está aqui no texto, porque o texto fala de coisas diárias, daquilo que você faz quando você se depara com situações que são verdadeiros desafios para mim e para você. Em nono lugar, o jejum que agrada a Deus traz respostas às orações. Aí sim a sua luz irromperá como uma alvorada e prontamente surgirá a sua cura. Que luz é essa? É como se estivéssemos andando em trevas, sem luz, sem direção, sem saber o que fazer, como agir, como proceder. E Deus vai trazer luz, vai trazer direção, vai tomar o controle da situação, vai dirigir você de modo que você vai chegar aonde é preciso chegar. Ele fala, e prontamente surgirá a sua cura. Pode ser que a necessidade sua seja cura no aspecto físico, mas cura também da alma. Eu creio que o maior mal do homem, o maior mal que eu e você vivemos, é a necessidade de cura da alma. Nós precisamos ser curados das nossas emoções. Quantas experiências já vivemos ao longo da vida que nos marcou, que nos feriu, que nos machucou. Muitas vezes nós somos levados a perdoar e perdoamos, mas quando surge uma situação nova, parece que aquilo ainda está lá. Não estou dizendo que você não perdoa. Eu espero que você tenha realmente perdoado. Mas, pela maneira como você reage, muitas vezes, parece que aquilo não foi bem curado. Existe uma dor, existe uma marca de sofrimento que faz com que você reaja em relação a determinadas situações de modo muito semelhante à maneira como você reagiu quando você foi ferido, como foi machucado. Faz com que você tenha um pé na frente e outro atrás, faz com que você tenha medo de amar, de se envolver com pessoas para não ser machucado, para não ser ferido, para não ser decepcionado. Você tem medo de estender a mão e as pessoas se valerem desse propósito para tirarem proveito de você, de enganarem você. N coisas podem surgir em função da sua história de vida. Então, aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. Pode ser cura do pecado também.
Salmo 32 diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Quando é que há hipocrisia no homem? É quando ele se recusa a reconhecer o seu pecado. Ele diz: não, está tudo bem, eu não tenho problemas, eu estou bem com Deus, mas ele sabe que não está. Ele se recusa a admitir o seu pecado. Não estou falando nem para mim nem para você, mas para Deus. Ele pode até hipocritamente clamar a Deus, mas ele não resolveu sua questão com Deus. Mas aquele que resolveu, ele é feliz. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Por quê? Porque ele já pediu perdão e ele foi perdoado. Nele não há mais hipocrisia. Por que não há hipocrisia? Porque ele já confessou o pecado, ele admitiu o pecado, não há mais fingimento. Fingimento havia quando ele fazia de conta que estava tudo bem. Em 10º lugar, o jejum que agrada a Deus traz respostas às orações ainda. É um outro tópico, o mesmo tipo, mas no outro texto. Isaías 58:8. Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Amados, essa promessa é algo assim tremendo. O Senhor diz aqui claramente que se você resolver as questões que estão pendentes, se você estiver bem com Ele, se você buscar a face dEle, você vai clamar e Ele vai responder. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Como estão as suas orações? Você tem uma lista de oração? Você ora e depois anota que a oração que você fez foi respondida? É um hábito que nos ajuda a conhecer a Deus e a ter um coração grato a Deus, porque a gente vê quanto Deus já fez. Tem um hino do cantor cristão que diz assim: quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Então é um exercício que nós devemos fazer. Aí sim você clamará, verso 9, ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Isso tem uma amplitude, é Deus falando: olha, eu estou pronto a responder. Isaías 59:2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então Deus está sempre pronto, está aberto para nos ouvir. É claro que como Pai não vai dar tudo que eu peço, porque nem sempre o que eu peço é bom. Qual filho que se pedir uma pedra, aliás, pedir qual você vai dar pedra? Não, Deus não vai fazer isso. Aliás, perdão, Deus não faz isso. Aliás, se você pedir pão, Ele não vai dar pedra. Mas se você pedir pedra, Ele não vai dar pedra para você. Ele não vai dar algo que possa ferir. Igual uma criança que pega uma faca e vai pegar a faca, o que o pai faz? Vai lá e tira a faca da mão do filho. Ou quando o filho pega e dá a faca, não vai dar. Porque uma criança não sabe manusear aquilo. Então, muitas vezes Deus fala: não é a hora, não é o momento, espera um pouco,
tem isso aí também. Mas, em 10º lugar, não, isso aí eu já vi, eu vou repetir. O jejum que agrada a Deus traz respostas às orações. Verso 9: aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Mas o pecado tem que sair da sua vida, da minha vida. Isaías 58, 9b: se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, nós temos duas questões aqui. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, deixe de ser opressor, deixe de se valer da sua posição para ter domínio sobre outros. Não é por aí. A Bíblia declara em dizer que você, quando é colocado numa posição alta, é para você servir e não para se servir das pessoas. Você está lá porque você vai poder servir o maior número possível de pessoas, você vai poder abençoar o maior número possível de pessoas, mas não é para se valer disso para oprimir, para afligir e para obrigar as pessoas a fazerem o que você quer. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, quando meu irmão errar, eu posso ir a ele e dizer: olha, aconteceu isso, eu queria lhe dizer que eu estou preocupado com o que aconteceu, porque estou preocupado com a sua vida, preocupado com os desdobramentos disso. E se você tiver muita liberdade, a pessoa parecer que não está ouvindo, você fala porque você sabe que isso é pecado, de acordo com a palavra de Deus. Isso não é acusar. Acusar é no momento de raiva, você é isso, aquilo e aquilo outro. Isso é acusar. Acusar é falar para afligir, para machucar, para ferir, para diminuir, para jogar a pessoa no chão, porque você está com raiva dela. Então, é preciso que você deixe de oprimir, você deixe de acusar e que você deixe de ser falso. É aquele que fala se desdobrando: você é muito importante para mim, mas no fundo ele está querendo é ver a destruição do cara, ou da pessoa, ou seja lá quem for. Ele fala que ama muito, mas no fundo ele está odiando. Essas coisas têm que sair, essas coisas não podem existir. Elas caracterizam a sociedade em que nós vivemos, mas não pode caracterizar o povo de Deus. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos, se você abrir mão de benefícios que você tem, pode ter, para atender uma pessoa realmente necessitada, se você atender o anseio de pessoas aflitas, aqui fala o anseio dos aflitos. Se assim for, o Senhor trará luz onde há trevas. Verso 10 diz: então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. Então aquilo que está escuro, nebuloso, Deus vai trazer luz, vai trazer, repito, direção, orientação, convicção, certeza, clareza, que você tanto busca. Se assim for, também o Senhor o guiará continuamente, o Senhor o guiará constantemente. Aliás, essa é uma promessa aqui do Velho e é uma promessa do Novo. Romanos 8, 14, 15, vamos ver.
Romanos 8,14, é sentir de vida. A vida do Senhor vai transbordar em você. Você terá água para descedentar a muitas pessoas que estão com sede. Então você terá água para si e água para outros. Se for assim, se assim for, você reconstruirá o que está arruinado. Talvez você pense assim, bom, como é o texto, seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Coisas que se perderam, que se foram, que parecem que acabaram. Coisas que estão destruídas, parecem irrecuperáveis. O Senhor disse que se for assim, se você realmente se voltar para Ele, se arrepender, você vai reconstruir o que está arruinado. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Se assim for, você será chamado reparador de ruínas. E o que é que uma pessoa perdida precisa? Ser reparada. A vida dela está em ruínas. E Deus vai fazer com que você seja reparador de ruínas. O texto diz: você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Você vai restaurar vidas aqui, ali, acolá, onde Deus enviar você. Para concluir, o Senhor afirma que se você deixar de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade dele, veja o que ele diz: se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, então vamos parar aqui um pouquinho. Eu não sou sabatista, nem vou pregar sabatismo aqui, mas o que significa a palavra sábado? Significa descanso. A palavra do Senhor diz que no 7º dia da criação o Senhor descansou. A palavra lá é sabat, é a palavra que expressa o sentido literal da palavra, que é descanso. Sábado significa descanso. Agora, como é que o Senhor está dizendo que eu preciso descansar? Nós descansamos normalmente no domingo. E a Bíblia no Novo Testamento diz que há quem considere esse dia santo, há quem considere todos os dias santos. E seria bom que nós considerássemos todos os dias santos, porque todos os dias eu devo viver uma vida de santidade, devo estar vivendo uma vida coerente com o meu Deus. Mas aqui fala para você não profanar o sábado. O sábado era um dia de descanso. E qual era o propósito de descanso? Como é que eu vou descansar? O que é que as pessoas fazem hoje no dia de descanso? Elas inventam 1001 coisas para fazer. Elas querem ir a N lugares no dia de descanso, porque elas entendem que descansar é deixar de fazer o que ela faz, trabalho, mas ela vai trabalhar de outra maneira. Ela vai fazer N coisas. E o Senhor disse que não é nada disso. O dia que Ele planejou para eu e você descansar, não foi para eu ir ali, acolá ou fazer N coisas, mas era para Ele, para estar com Ele. É esse o meu descanso. O meu descanso é o Senhor. Eu descanso quando eu estou com Ele, quando eu falo com Ele, quando eu leio a Sua palavra, quando Ele fala comigo. Nisso está o meu descanso. O texto diz: se você chamar delícia o sábado, se você chamar delícia o descanso, e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, deixando de fazer o que você quer fazer naquele dia, mas se você separar um dia para estar com o Senhor, para orar, para ler a Bíblia, para deixar o Senhor falar com você, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser, de falar futilidades. Quanta gente usa o dia de descanso para falar bobagem, jogar a conversa fora, e fala tanto, e fala da vida dos outros, e fala tanta coisa que não
tem que falar. É um dia para você buscar a presença de Deus. É um dia para você se revigorar naquele que é o autor da vida e que é Senhor de toda graça, de todo poder e de tudo que você precisa. Se assim for, você terá no Senhor a sua alegria e se banqueteará com a herança que o Senhor lhe deu. Então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Que herança é essa? Ele está dizendo que você vai se banquetear na terra que o Senhor deu para o povo, que no caso era a terra prometida. Hoje nós nos banqueteamos, podemos nos banquetear com aquilo que Deus tem nos dado. Tem dado vida eterna, tem dado perdão, purificação, salvação, tem dado, nos elevado à condição de filhos, tem nos dado o seu Espírito e ainda a promessa da Canaã celestial. Tudo isso são motivos para nós nos alegrarmos e nos regozijarmos. Então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra. Você vai estar realmente vivendo uma situação de real satisfação. E se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Eu espero que esta palavra tenha servido para levar-nos, a mim e a você, a uma reflexão sobre o verdadeiro sentido do jejum. Jejum é para eu e você estarmos com Deus. É isso que vai nos abençoar, é isso que vai nos edificar, é isso que vai abrir as portas para o que tanto queremos e desejamos. Você pode dizer amém? Amém.